sentimento de gratidão, sentimento de saudades da nossa querida Sueli, sentimento de alegria por termos reunidos tantos corações de todos os lugares do mundo, num início de estudo despretensioso, num pequeno grupo, que, em razão da colaboração da querida Sueli, se expandiu tanto. Eu acredito que, de certa forma, ela deve se fazer presente, seja em espírito, seja nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Então, a ela, a nossa profunda gratidão por ter topado esta empreitada conosco. Quando nós fomos fazer o convite a ela, né? Na verdade, foi o Laudes que entrou em contato com ela. Ela ficou muito feliz e disse que estaria conosco em todos os encontros. Eu acredito que não deve ter sido diferente, mas agora lá do outro lado da vida, em outra dimensão. Então, hoje encerramos o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, para dar início, na semana que vem, ao estudo da obra Transição Planetária, mesmos autores espiritual e o nosso querido Divaldo. Nós convidamos a nossa querida amiga e irmã Eulália para nos trazer, então, o resumo do último capítulo do livro. Boa noite, Eulália, seja bem-vinda. Boa noite, Gi, Laudes. Boa noite, família querida. Como disse a Gisele, nós estamos felizes e, ao mesmo tempo, com o coração apertado por não termos aqui presencialmente, materialmente falando, a nossa Sueli, que nos apresentou, não Manuel Filomeno de Miranda, que todos já conhecemos, mas intimamente o MPM, que nós guardamos no coração e atingimos hoje o ápice desse livro, por tratar-se de um capítulo aparentemente pequeno, talvez nos enganemos em não explorá-lo adequadamente, começando exatamente pela frase de capa desse capítulo, quando é destacado que o espiritismo deve ser vivido integralmente, em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos deveres para com a vida. Então, isso nos remete à Revista Espírita, de dezembro de 1861, no artigo Organização do Espiritismo, onde nos fala que o objetivo do Espiritismo é a melhoria dos homens. Ele não veio procurar os perfeitos, porque não somos, estamos no mundo de expiações e provas, mas ele procura os que se esforçam em um ser, pondo em prática todos os ensinos dos Espíritos. Segue o capítulo avaliando que a cidade dos justiceiros, com um número bem volumoso de espíritos, foi transferido sem ter ideia para outros sítios e comunidades, e sobrecarregados de sentimentos que lhes eram peculiares, eles reencarnariam e trariam, sim, muita luta no meio das criaturas que principalmente estão devotadas ao bem. Então, isso nos faz lembrar primeiro a Gênese, no seu capítulo 18, a mensagem do Dr. Belo, que nos fala do entrechoque entre os encarnados e os desencarnados. Então, às vezes, nós achamos que não temos carga para influenciar os desencarnados, mas também o temos. E sob essa ação, muitas vezes os atraímos para próximo de nós, e essa pressão psíquica conduz o mundo nesse tormento que vimos atravessando dolorosamente.
Então, convido vocês para atentarem no Obras Póstumas, na sua segunda parte, Minha Iniciação ao Espiritismo, Regeneração da Humanidade, quando Kardec fala que nós precisamos perceber que nessa emigração tão falada, não são todos os retardatários que sairão da Terra, digamos assim. Muitos deles terão que voltar à vida terrena, então é o caso dessa cidade dos justiceiros. Muitos de nós, desvestidos do corpo biológico, nós somos diferentes do que agimos aqui, porque fomos vítimas da influência do meio, das circunstâncias e do exemplo. A exclusão definitiva será o último estágio alcançado, e nela somente serão excluídos ou encaminhados para um outro planeta que se assemelhe às condições em que eles se encontram, na parte moral, porque na intelectual eles vão levar muito conhecimento e vão alavancar a evolução daquele mundo que os abrigará. Mas para lá, somente serão transferidos aqueles espíritos tenazmente rebeldes, os que fazem o mal pelo mal, sem que o bem os afete de alguma forma. Nesse tempo de regeneração, nós vamos ver todo tipo de desvairamento, de destruição, uma multidão de flagelos e calamidades, como eles estão nos advertindo, porque ao esvaziar essa cidade, eles vestirão de corpo biológico e trarão todas esses transtornos, essas loucuras aqui na Terra, o que vai nos dar a impressão de que nós estamos num processo de retroceder, mas não é isso. Todos nós sofremos a ação da misericórdia, do amor do Cristo, mas vamos atravessar talvez tempos mais complexos do que este pela reencarnação desses espíritos. Então, ali no Obras Póstumas, eles vão dizer: jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres, desgraçados, que são aqueles cujos nomes serão riscados mesmo antes da morte do número dos viventes. Nos faz recordar muito o Vale dos Leprosos, a época de Jesus. Mas nós vamos encontrar o ápice dessa situação quando buscamos o livro de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, O Sexo e Obsessão, no seu pós-fácil da editora, A Cidade Estranha, que fala dessa cidade que Chico já nos anunciava, que seria esvaziada em direção à terra, para que aqueles espíritos ainda tivessem a oportunidade de refazer, de domar as suas más inclinações, de se recuperarem dos equívocos do passado. E eu ressaltei um pedaço em que diz que ela é estranha não só pelo aspecto desarmônico, antiestético, mas pelas manifestações de luxúria, degradação de costumes, sensualidade dos seus habitantes, tudo isso exibido em logradouros públicos, ruas, praças. Então, Emmanuel informa ao Chico que aquela vasta comunidade era governada por entidades muito vigorosas e que ela já tinha recebido o último aviso da espiritualidade benfeitora, e nos faz recordar o capítulo em que eles vão a essa cidade dos justiceiros e cria-se aquela situação que eles são quase que chamados a julgamento. Então, nós vemos que essa, para eles, ameaça gera uma euforia, uma agitação que rebate em nós que estamos encarnados. Então, tudo se retrata aqui.
aquela euforia, porque eles percebiam que esse anúncio de que eles, de forma irrevogável, teriam que reingressar na vida carnal, os atormentava, eles sabiam que deixariam de gozar como imaginavam, sem responsabilidade. Mas nós que aqui estamos presenciando esses momentos, somos advertidos nesse capítulo, né, esse último capítulo, essas palavras finais, quando Manuel Filomeno de Miranda nos traz a advertência dos espíritos, Francisco Spinelli, que diz que a nós, os espiritistas, cabe a consciência dos deveres com que a doutrina honra a nossa existência. Então, que o objetivo essencial é que comecemos esse trabalho de transformação moral, não pelos outros, mas por nós mesmos. Aí é quando Kardec, na pergunta 909, inquire se é possível domar as más inclinações quando estamos no corpo biológico. E os espíritos respondem, ó, sim, e às vezes com pouco esforço, tendes vos esforçado muito pouco. Então, nós temos nos permitido arrastar por essas sensações ou esse sensacionalismo que torna tudo muito normal no comportamento humano. E segue o benfeitor nos advertindo do alto significado das reuniões mediúnicas, de que o espiritismo não pode ser feito sem espíritos, porque é como existir um corpo sem alma. Que uma reunião mediúnica é um abençoado momento de reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento. E no livro Reuniões Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós fomos buscar um momento em que Edivaldo Franco é inquirido no transcorrer de um seminário sobre aquelas pessoas que dizem que gostam de ir às reuniões mediúnicas porque nelas vão fazer a caridade. E ele adverte, esse não é um pensamento correto. Porque, na verdade, ali é o lugar onde vamos aprender e receber caridade. E justificando esse conceito, Divaldo elucida que o espírito em sofrimento, a quem pressupomos estar socorrendo, é que nos está fazendo a caridade. Porque está nos dizendo sem palavras, olha o que aconteceu comigo, ou você muda o seu comportamento, ou vai acontecer com você a mesma coisa. E ressalta, o primeiro objetivo das reuniões mediúnicas é a instrução dos participantes encarnados. Então, o que compete a nós, tanto como trabalhadores da mediunidade, mas como espíritas acima de tudo, que ali estamos porque aceitamos esse desafio de nos tornarmos melhores, nós vamos encontrar no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, no seu item 13, que diz que aquele dentre vós que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, desde que esteja a serviço da mediunidade, é melhor se abster, porque não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos desculpável do que outro qualquer e terá que expiar a sua cegueira. Então, a convocação que Manuel Filomeno de Miranda nos passa, feita pelos espíritos benfeitores, é de que muitos de nós estamos ansiosos e dizendo, é absolutamente verdade, é imprescindível as reuniões mediúnicas, todo este livro fala delas, mas percebam como esse livro ressalta a nossa capacitação, e obviamente, acima de tudo, ela é do esforço que fazemos para nos tornar melhores, de estarmos à disposição da espiritualidade como a médium Malvina, em todas as convocações feitas no momento de desprendimento pelo sono, e não naquele período estreito, adrede estabelecido,
que me traz um certo alívio de consciência, porque eu compareci à reunião mediúnica, porque eu fui fazer a caridade, e eu posso achar que faça um ou dois espíritos, quando no meu dia a dia, no transcorrer do meu cotidiano, eu não sirvo de exemplo para ninguém. Então, ele convoca a nós, os espiritistas, da responsabilidade que nós temos para servirmos de exemplo, e neste momento mais ainda. Porque quem não conhece o espiritismo, olha para os ditos espíritas e os vê totalmente atormentados, temerosos, transtornados diante de uma pandemia, não vai ter nenhum objetivo de conhecer o espiritismo. E vai, através de nós, estar perdendo uma abençoada oportunidade de compreender a existência da vida. Nesse mesmo capítulo, no item 16, há uma advertência. Não basta promover as reuniões mediúnicas, porque os espíritos bons só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. E essa sinceridade é exatamente das intenções que nós arrastamos conosco em relação à própria mudança moral, para não estarmos restritos à reunião mediúnica, mas sermos um livro aberto de esclarecimento e convencimento pelo próprio exemplo que oferecemos. Depois, no parágrafo 13, porque esse capítulo só tem 25 parágrafos, ele diz: o intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados a cada dia se fará mais facilmente em razão da mediunidade em expansão na cultura terrestre. É óbvio que o nosso cérebro está evoluindo conforme as conquistas intelectuais que nós fazemos. E como todos os outros sentidos que se expressam no nosso corpo biológico, a mediunidade será de fato o sexto sentido, abrigado numa região nobre do nosso cérebro. Mas como os demais, nós temos que adestrá-la, e com muito mais responsabilidade, porque ela nos liga imediatamente à ação dos espíritos. E precisamos nos perguntar quais são os espíritos a quem eu franqueio a oportunidade de interferirem diretamente em minha vida. Então, o livro Vivência Mediúnica também é do projeto Manuel Filomeno de Miranda, no seu capítulo 1, diz assim: o aprofundamento da inspiração levaria o sensitivo para o campo da mediunidade intuitiva, uma fronteira entre a mediunidade de inspiração e a ostensiva, podendo vir a ser também uma área de convergência para onde ambas podem caminhar. Essa é a forma consciente de que Manuel Filomeno de Miranda nos refere nesse livro. Porque de forma inconsciente todos nós nos rendemos à ação dos espíritos pelas brechas morais que fartamente lhes oferecemos. Por fim, vamos ao parágrafo 21 a 23, onde ele nos faz brilhar uma nova era, dizendo assim: nós não podemos também mergulhar só nas situações drásticas que se desenvolvem na Terra e que vemos hoje a exploração da sexualidade, da sensualidade. Não vamos nem dizer em adolescentes, mas aqueles que nem adentraram a adolescência, exibindo-se como se fosse absolutamente normal nas vias públicas, influenciando as nossas crianças, nos chamando a atenção do quanto precisamos nos debruçar sobre elas para ensinar-lhes o valor moral da vida. Então, ele nos faz e nos chama a olhar para os postos, né, que nos anelam futuras dádivas de amor e plenitude. Então, que vale a pena fazermos essa travessia. E, por último, no último parágrafo, ele fala que, prolongando-se os compromissos daquele grupo ao qual ele faz parte,
Obviamente que o trabalho daquele grupo não se encerra com a narrativa deste capítulo, ele roga a Jesus pela oportunidade que eles anseiam de que sejam aquinhoados com bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. Então, esse livro vem nos descortinar, nos relembrar, acima de tudo, que nosso compromisso primeiro é com Jesus, e que, abençoados pelas bênçãos do Espiritismo, nós não podemos simplesmente aceitar o mal pelo mal, mas nós temos a obrigação de fazer o bem por todos os meios. Muita gratidão a todos. Muito obrigada, Eulália. Sempre muito bom ouvi-la. Você prende a nossa atenção e o tempo passa rápido. Agora, então, nós convidamos a nossa querida Vânia para fazer as primeiras considerações e aprofundamentos do capítulo. Boa noite, Então, Vânia. boa noite a todos os queridos amigos, aos queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui neste último capítulo, que dedicamos o nosso carinho à querida Sueli Caldas Schubert. Para falarmos deste último capítulo, deste livro magnífico, vamos nos recordar do primeiro capítulo deste livro, quando o administrador da colônia espiritual de Emanuel Filomeno de Miranda, o nobre espírito irmão Antúlio, reúne um grupo de espíritos benfeitores daquela colônia, mais alguns espíritos benfeitores visitantes de outra colônia congênere, e começa então a lhes falar. Nosso amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Por que será que nós entramos nessa difícil crise espiritual dos últimos séculos, a mais difícil? Então, ele vai começar a relatar tudo o que vem acontecendo desde há décadas, para que chegássemos a esse ápice da crise espiritual. Ele vai começar dizendo sobre a drogadição que consome a juventude, os vícios degradantes dominando a sociedade, que combate a família, a educação e os meios de dignificação humanas. Ele também vai dizer que os materialistas zombam de Deus, dizendo que Deus já está superado, e a figura de Jesus, como todos vimos, servindo de objeto de escárnio, de desdém, não só a figura de Jesus, como também a da Mãe Maria Santíssima. E também fala sobre a degradação da arte, da cultura, e fala sobre os valores éticos que estão sendo vistos como castradores da liberdade. Agora, os valores éticos que nós tanto primamos são castradores da liberdade. E a necessidade da igualdade com as minorias de todos os aspectos, tudo isto favoreceu não a liberdade, mas a libertinagem desmedida. E aí, então, ele vai falar sobre as universidades. Por que ele vai falar? Porque é muito importante o nosso jovem, porque é ele que vai comandar o mundo daqui a alguns anos. É ele que vai preencher os cargos mais importantes ou menos importantes quando nós irmos embora. E nós estamos indo embora. Então, ele fala que as universidades negaram a finalidade para as quais foram edificadas e que elas foram dominadas pelos revolucionários perversos. Palavras do benfeitor. Esses revolucionários perversos que os políticos insanos colocaram para desviar a juventude,
seduzindo-a com programas ateus e depravados. Então, ele diz que era o caos, que sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque há décadas esta decadência moral vinha acontecendo, decadência intelectual, e haviam chegado à situação insustentável. E não parou por aí. E ele termina dizendo que, em razão da continuidade desse comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. O Covid-19, para que algo pior não nos acontecesse. Então, os benfeitores anuíram com esta grande aflição. Nós notamos, então, nesses tempos, uma grande inversão de valores. E tudo isso está causando esse tumulto. Quiçá essa pandemia faça com que reflitamos. Porque no capítulo 19, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que um exército de espíritos inferiores que está na psicosfera do planeta, não só do Brasil, mas do planeta, inspirando muitos dos seus membros. Quem são os seus membros? Espíritos que viviam nessas furnas, como a que estudamos na Cidade da Justiça, ora reencarnados. Então, como eles vieram de lá, a sintonia deles, desses exércitos de espíritos, e os homens e mulheres ora reencarnados, mantinham uma sintonia que permitiam que se estabeleçam conflitos de comportamento entre as minorias e a grande massa humana, para que se transforme em movimento de violência. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós que somos espiritistas, que conhecemos as obras da codificação e todas as obras complementares. Porque Allan Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações. Todo mundo sabe a resposta, né? Os venerandos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Não é de extraordinário, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, esse exército de espíritos, meus irmãos, estão por aí. E como nos desviar deles? Não estabelecendo sintonia com eles, estabelecendo sintonia com os benfeitores do mundo maior. Então, quem são essas pessoas que Manuel Filomeno de Miranda relata nesse capítulo 19, que são membros desta colônia? São pessoas que se equiparam de ódio no além e estão em muitos grupos de justiça pela igualdade de valores e de direitos aqui na Terra. Mas também, diz Manuel Filomeno de Miranda, deveriam ser não só de igualdade de valores e de direitos, mas também ser de direitos morais e sociais, de deveres morais e sociais, melhor dizendo, o que vem gerando, então, essas batalhas diárias. E entre estes que estamos nos referindo, estão líderes fanáticos e ociosos, estimuladores de anarquia e de baderna, a fim de estimular os tumultos e causar prejuízos incalculáveis. Afinal, muitos desses lutadores não têm objetivos superiores, mas simplesmente dispõem da ignorância e da impiedade para gerar e exaltar ânimos mais exacerbados. Tomemos cuidado, meus irmãos, porque
eu já disse aqui e vou tornar a repetir, para que todo mundo possa acreditar. Nós reencarnamos nesta época com a nossa anuência. Nós fomos preparados no mundo espiritual, frequentamos a escola de Jesus no mundo espiritual, ganhamos muita sabedoria do Evangelho de Jesus para que nos fortalecêssemos e reencarnássemos nesta época difícil e para que sejamos firmes agora que estamos aqui, enfrentando todos esses tumultos. Porque nós, cristãos ou espíritas, nós já sabemos separar o joio do trigo. Então, para a gente não cair nas armadilhas que estão aí acontecendo e que nós, de início, achamos que é um absurdo, daqui a pouco a gente vai se acostumando, daqui a pouco a gente está fazendo, né? Não, nós temos que nos cuidar para não entrarmos na sintonia desse exército de espíritos que estão por aí. Então, como a nossa querida Eulália disse, Manuel Filomeno inicia o capítulo 20 dizendo que um número expressivo de espíritos da Cidade da Justiça, que foram resgatados, como nós nos lembramos, eles iriam reencarnar-se, estão reencarnando aos poucos, e seria uma oportunidade única para a sua recuperação, mas que, no entanto, esses espíritos que vão chegar sobrecarregados de sentimentos inferiores, de ódios, de mágoas, ele talvez, então, atormentaria ainda mais nós, as criaturas que estamos em luta saudável pela saúde moral. Então, Bezerra ainda vai dizer, benfeitor, que, aumentando o número de espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico, muitos embates seriam travados. Por isso a gente fala, vamos nos manter firmes, segurar esta tempestade, e como diz aquela música, segura na mão de Deus e vai, não nos deixemos derrotar por esta avalanche que está por aí e que ainda vai chegar. Então, Filomeno diz que cabe a nós, os espiritistas, a consciência dos deveres com que a doutrina nos honra, como a Eulália falou, realizando o combate às más inclinações, o combate às sombras, aos desaires morais que nos aturdem. Quem somos nós? Espíritos perfeitos? Não. Absolutamente. Para nós também não é fácil. Aí, às vezes, a gente atende o espírito e fala, você precisa perdoar. E ele fala, você perdoou? E eu, nossa, realmente, não é fácil. Mas nós precisamos combater estas más inclinações. E os benfeitores deste livro, meus irmãos, Ismael, Spinelli, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, dizem que neste panorama a atividade, a importância da atividade mediúnica, como a Eulália falou, do significado das reuniões mediúnicas, de toda a natureza. Pode ser de desenvolvimento da faculdade, pode ser de desobsessão, são todas de alta importância, porque oferecem-se recursos preciosos para as comunicações com os irmãos desencarnados, em diálogos abençoados e libertadores do mal. Nós vimos durante todo este livro muitos atendimentos a espíritos sofredores, vingativos, odientos, e que os membros de uma reunião mediúnica tiveram a oportunidade de conversar com eles, de resgatá-los, de convencê-los até a sair daquela vida em que eles chafurdavam-se. E, dependendo da reunião, como é a deles, né, até as mãezinhas apareciam para socorrê-los,
Imagina, isso nos dá uma alegria imensa no nosso coração. E aí é que ele vai dizer que espiritismo sem espíritos é como corpo sem alma. Então, como a Eulália disse, nós estamos apenas repetindo, né, que uma reunião de atividade mediúnica é abençoada, é um momento de reflexão. Por quê? Porque nós vamos primeiro ver que a imortalidade é real. Está lá um espírito dizendo quem foi, o que aconteceu, por que ele está sofrendo ali. Mas é também um campo experimental para o nosso comportamento. Eu vejo ele sofrendo. Meu irmão, eu não perdoo, ele diz. E eu falo, nossa, será que eu também tenho alguém que não perdoo? Né? E também a vivência experimental dos conteúdos doutrinários. Eu leio os livros doutrinários e ali, então, é a minha vivência espiritual. É maravilhoso. Então, o espiritismo deve ser vivido integralmente, em todos os instantes da nossa existência. Né? E no capítulo 19 ainda, Manuel Filomeno de Miranda, para que a gente, então, não fique preocupado com esta invasão desses espíritos que já existem aqui e esses outros que estão reencarnando-se, que foram resgatados desta cidade da justiça e de outras, porque no livro ele diz que vários trabalhos dessa espécie estavam sendo realizados pelo mundo todo. Então, esses que estão tendo a última oportunidade da reencarnação e que virão nos perturbar ainda mais, porque, como nós não somos perfeitos, nós vamos sentir, logicamente, toda essa influência. Então, Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 19, para o nosso ânimo, ele diz que descem ao planeta, nessas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Então, temos as sombras que estão ao nosso lado, mas temos também essas legiões de filhos da luz. Basta que nos comportemos de maneira que possamos acessar os filhos da luz. E quando estivermos em baixa, que nos lembremos, eu não quero sintonizar com as sombras. A vida já é tão difícil. Então, elevemos o pensamento. Ao acordarmos todo dia, vamos agradecer a Deus a vida, vamos pedir que nos abençoe em todas as ações e vamos seguir orando desta forma, todos os dias da nossa vida. Muito obrigada pela atenção. Nós é quem agradecemos pelos relevantes alertas que toda essa obra nos trouxe e que você nos resumiu muito bem. Muito obrigada. Agora nós convidamos o nosso querido Marcelo para que dê continuidade aos aprofundamentos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gisele. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado, Ângela e Eulália, que trouxeram este preâmbulo muito especial. Eu confesso a vocês que estou muito emocionado. Desde da introdução, quando a Gisele fez a fala, comunicando o último capítulo, a prece da Ângela que me tocou profundamente, e as lágrimas correram, Ângela. O discurso e o resumo que Eulália nos trouxe, tão aprofundado, com tantas nuances. E Vânia, aprofundando mais ainda, estas questões que dizem respeito a todos nós, porque estamos aqui não por uma brincadeira, para passar o tempo. Quando o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz, neste capítulo 20, palavras finais não é o fim, num sentido lato. Estamos aqui para tentar exercitar mais um pouco essas vivências espíritas,
estas vivências cristãs que nos convocam e nos convidam todos os dias a uma profunda transformação. Não é à toa que todas vocês mencionaram de forma muito profunda e repetindo o que está ali no meio do parágrafo, no meio do capítulo 20, que o Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da nossa existência humana, nos esforços constantes para que a nossa autotransformação não seja simplesmente de boca. Manuel Filomeno de Miranda nos traz que temos um dever. Temos um dever para com o próximo. Temos um dever para com a gente. Essa proposta, ela é profundamente transformadora. Esse dever que é o aguilhão da vida. O dever que nos mostra outras possibilidades, mas que saibamos cumprir com estes desígnios que estão esculpidos dentro de cada um de nós, na direção e na proposta de uma vida diferenciada, bem diferenciada. Não é brincadeira. Nessa porção do capítulo 20, ele nos fala na proposta de sermos um ser humano de bem. Esse ser humano de bem não é um ser humano de bem como muitos de nós imaginávamos antes da doutrina espírita. E eu não estou de maneira alguma aqui deixando as outras propostas religiosas num segundo plano, de maneira alguma, porque esta não é a nossa intenção. A nossa intenção é de revivecer os compromissos que firmamos com a nossa própria consciência, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério, gente. E foi me dando uma emoção à medida que eu fui escutando estas pessoas e tentando passar aqui, eu abaixava a cabeça e lia o capítulo 20 e tentando me situar em falar algo que talvez fosse um pouco diferente do que todas estas meninas trouxeram, com tanta profundidade, com tanta beleza. E eu queria ratificar tudo isso que elas nos trouxeram antes desta minha singelíssima contribuição, para que nos esforcemos. Porque este é o convite do capítulo 20. Nestas palavras finais, desta etapa que cumpriu-se, mas que não termina. Porque a vida é esta sucessão de eventos necessários para que algo muito mais forte, muito mais doce, mas muito mais amoroso possa verdadeiramente se enraizar dentro da criatura humana. Somos todos nós, aqueles convidados por nosso Senhor Jesus Cristo, a sermos seres humanos de bem. Este homem, esta mulher, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Vai, sem dúvida, interrogar a sua consciência sobre os seus atos, sobre os seus próprios atos. Será que nós não violamos esta lei? Será que nós não cometemos um mal? Será que nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance? Será que nós não nos deixamos levar por estes modismos que conduzem a sociedade de uma forma tão inadequada? Será que eu não tenho força íntima? Sei que talvez seja fragilizado, mas tem um mapa da mina que é a doutrina espírita. Eu recentemente escutei uma palestra de Laudes e Gisele, hoje, que me tocou profundamente. Gostei muito das abordagens desses dois meninos que eu amo muito. E eles trouxeram algumas questões que eu levei muito em consideração. Tudo nós já sabemos, mas será que nós praticamos? Será que nós exercitamos? Mesmo com as minhas fragilidades, com as nossas fragilidades, porque estamos aqui em família. Esta família que está aqui reunida é a família de nosso Senhor Jesus Cristo. Queiramos ou não, pertencemos a este rebanho, sem dúvida.
Será que já nos deixamos ser laçados por este pastor, tentando nos colocar novamente no rebanho, para que, praticando, vivendo, sentindo o Espiritismo, na sua maior pureza, como este cidadão de bem, como este ser humano de bem, que está comprometido com a sua própria consciência, será que a gente está conseguindo dar conta disso? É a pergunta que deve ser feita a cada um de nós. De maneira alguma estamos aqui tentando passar lição de moral, pois não temos as prerrogativas para isso. Somos exatamente iguais a todos que aqui estamos, frágeis, às vezes débeis, mas com um sol à nossa frente. Esse sol é Jesus. Esse sol é Jesus. Eu me emociono falando dele, e imagino que vocês também se emocionam falando dele, porque, lógico que é uma imaginação, mas me imagino em volta de um lago muito grande, tantas pessoas ali em volta. Lógico que é uma imaginação, mas ouvindo aquela voz nos chamando. Vinde a mim, todos vós, todos nós, que estamos sobrecarregados. Porque ele iria e continua querendo nos aliviar. Falando que o seu jugo é suave e que seu fardo é leve. Essas são as mensagens do capítulo 20. Quando ele traz que a mediunidade, que é esta faculdade orgânica que será derramada por toda a carne, como ele nos traz muitas vezes nos evangelhos, nos mostrando que estas possibilidades de conexão com o mundo transcendental estão cada vez mais se adaptando ao indivíduo que entende que há uma proposta muito maior do que simplesmente as questões da materialidade, das coisas fugazes, dos prazeres que muitas vezes nos perturbam, como os vagalumes que nos distraem do grande sol que está à nossa frente. Será que eu estou me desviando no meio desta mata e seguindo os vagalumes e não seguindo este sol, que é o sol da minha vida? Ele nos enviou a doutrina espírita porque nos fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. Lá atrás, 2000 anos. E ele rogaria ao nosso Pai para nos enviar um Consolador prometido, que ficaria conosco. O Espírito de verdade que o mundo ainda não conhecia, mas nós já o contactamos de alguma forma com este capítulo 20, neste chamamento, convite, para que não saiamos da rota. Algumas vezes, talvez, iremos fraquejar. É verdade. Algumas vezes, talvez, os espíritos maus destas cidades estranhas, que estão sendo desmontadas e transladadas para os mundos adequados à sua capacidade de sintonia, mas muitos deles ainda estão aqui, porque a providência divina dá a última chance para que uma pequena fagulha de arrependimento possa se dar naquele que foi e que ainda é o réprobo da sua própria consciência. Todos nós podemos nos afinizar com estas turbas ainda tão infelizes, mas existe o sol de Jesus, mais uma vez nos convidando. Tem de bom ânimo, segura firme na charrua, vamos em frente. O trabalho agora é de caridade não simplesmente mencionada, mas da caridade aplicada, vivida. Nós estamos aqui neste grupinho. Um novo estudo irá acontecer, uma nova etapa irá se dar. Mas como eu estou me analisando nos dias atuais, é o convite que este capítulo 20 nos traz, para que nós façamos uma análise, mas uma análise sincera, não aquela escamoteada que a gente põe um véu. Cada um de nós nos conhece, nos conhecemos profundamente e podemos fazer esta análise de uma forma diferente, porque há 2000 anos, este homem incomparável nos trouxe a mensagem de que enviaria um Consolador prometido.
em 1857, ele nos traz mais uma vez a mensagem, enviando as virtudes do céu, este imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, estas estrelas cadentes de bondade, que são esses espíritos bons, como está bem no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem assina é o Espírito de verdade, nos falando: aqui estamos para instruí-los, para segui-los, de perto, colocá-los no colo, mas que façam a sua parte para que sintam o sabor de que nós vencemos. Nós vencemos. A onisciência divina nos programou a todos o Espírito para uma glória diferenciada, para que nos encontrássemos em comunhão com o divino, com nós mesmos, com Jesus. Este é o convite que nosso Senhor está fazendo e que Manuel Filomeno de Miranda nos traz para que jamais nos esqueçamos de que esta vida terá um sabor diferenciado se nós conseguirmos comer este prato, mesmo com um pouco mais de pimenta, de fel, de amargor, com algo diferenciado nos nossos corações. Tenhamos bom ânimo, sigamos em frente. Este é o convite deste capítulo 20, pois nos mostra estes que ainda se prendem nas picuinhas, nos detalhes, nas dissensões, criando discórdia, muitas vezes movidos pelas questões do orgulho e do egoísmo, dos interesses pessoais, desvirtuando esta doutrina que deve ser cultivada no terreno mais sagrado que existe, que é o coração da humanidade. Pois o Evangelho de Jesus e o reino divino, o reino de Deus, é obra divina que está aos pouquinhos se erguendo no nosso coração. Quem se aventura? Quem se aventura a ser feliz? Porque esta é a proposta da doutrina espírita. Vamos deixar o passado para lá. Sim, Marcelo, mas o passado me vem junto. Eu ainda tenho essas situações. Verdade, que ele sirva de exemplo e de elemento de aferição do que eu quero para a minha vida. Não quero mais ser este homem velho do passado. Olho para Jesus e presto atenção. Quero ser como ele, porque ele nos disse a todos: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Podeis amar como eu amo. Podeis modificar-se como eu me modifiquei há bilhões de anos atrás. E proponho a todos vocês que me sigam. Eu me emociono demais com estas mensagens que estão aí espalhadas nesta doutrina consoladora, que nos comove a todos, mas que elas não sejam simplesmente letra morta, que elas sejam vividas e sentidas bem no fundo das nossas almas, para que um dia nós consigamos verdadeiramente cambiar de posição daqueles que comentam com maestria a doutrina espírita, para aqueles que vivem esta doutrina, que é Jesus mais uma vez voltando. Por isso que o Espírito Spinelli, no finalzinho deste capítulo, nos faz o convite para a caridade praticada, aquela que movimenta as fibras da nossa alma e nos posiciona no amanhecer de uma nova era. Muito obrigado pela oportunidade, muito emocionado. Eu peço perdão pelas... Eu acho que eu fui um padre do passado. Muito obrigado, meus queridos. Marcelo, nós é que agradecemos. Eu ficava olhando aqui os rostinhos, todos felizes, sorrindo e emocionados contigo. As suas palavras nos tocam porque são palavras com sentimento. Então, elas calam fundo no nosso coração.
se sinta abraçado por todos nós, os 280 que estamos aqui nesta noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para as perguntas e eu vou começar fazendo a pergunta para o nosso querido Marco Negrão. Eu vou resumir a pergunta porque ela é um pouco extensa, mas a pessoa pergunta a respeito da reencarnação desses espíritos que fazem parte dos justiceiros, que muitos deles reencarnarão e que isso, na visão da pessoa, causará novos conflitos entre os terrenos. E aí faz uma ponte com o comentário que está na Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, a geração nova, item 33, que eu não vou ler, mas fica então a indicação da leitura para quem tiver curiosidade. E aí, então, convido o nosso querido Negrão para responder a pergunta da irmã. Boa noite, Negrão. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui neste grupo. Pena que é a nossa última reunião sobre esse livro, né, que foi tão bem estudado durante todo esse período. Parte com a nossa querida Sueli, parte sem ela fisicamente, mas com todo mundo compenetrado na tarefa que foi definida, né, que nós assumimos o compromisso. E a resposta, não é uma resposta, a reflexão que trarei, né, porque acho que é muita pretensão responder às brilhantes perguntas que nos foram feitas, e às vezes eu me sinto incapaz de respondê-las, mas no sentido de que trago as reflexões daquilo que pesquisei durante os dias que me foi dado para fazer esse trabalho. Mas antes da resposta, eu gostaria de agradecer ao Marcelo pelas suas reflexões, pelos alertas, né? Eu concordo com esse verve apaixonado do Marcelo, porque eu também pactuo com esse pensamento, né? Nós espíritas temos muito conhecimento, né? Nós estudamos, pelo menos quando a gente verifica aqui nas estatísticas que aparecem, né, no IBGE, que fala lá sobre as religiões, nós vemos que nós somos o público que mais lê, né? Que temos um nível de escolaridade acima da média das outras religiões, e isso não menosprezando nenhuma situação, mas isso são dados que constam do IBGE, são fatos, né? Mas o mais importante de tudo isso é que a gente consiga praticar aquilo que a gente estuda, que esse talvez seja o ponto mais difícil da nossa doutrina, né? De que nós consigamos extrair da letra aquilo que precisamos aplicar no nosso dia a dia. E eu acho que a resposta, né, ou a reflexão que trago sobre essa pergunta que foi feita, ela está baseada no capítulo 18, Sinais dos Tempos, dos itens 29 até 34, e no Livro dos Espíritos, na pergunta 1019. Né? Como a Gisele falou agora há pouco, seria interessante que nós lêssemos esses 5 itens do capítulo 18, lá dos Sinais dos Tempos, que dá para a gente ter uma ideia bastante próxima, né? Você consegue visualizar pela resposta, pelos comentários de Kardec, esta reflexão que traremos, né? Porque na natureza nada dá grandes saltos, né? Nada é abrupto. A evolução é gradativa, nós saímos de uma condição e vamos caminhando, é como se nós estivéssemos fazendo um caminhar numa subida, mas que ela tem um grau de inclinação muito lento, porque evidentemente a gente não consegue dar esse grande passo, né? Nós vamos reencarnação após reencarnação,
Nós vamos agregando os conhecimentos, as nossas reflexões, as nossas decisões, e posteriormente, numa encarnação seguinte, a gente vai colocando em prática este processo, esses compromissos que assumimos quando reencarnamos. Então, tudo se processará com a diferença, né, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Isso nós sabemos, né? Como foi colocado muito bem pela Eulália nas suas reflexões, né? Alguns já tiveram tantas oportunidades que eles são empedernidos e eles então não terão mais essa oportunidade aqui, continuarão tendo num outro ambiente adequado à sua realidade, né? E ao invés de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem, né? Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que já tendo progredido se acham predispostos a assinalar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Que é isso que os companheiros anteriormente colocaram, né, no resumo, pela Eulália, e pelas explanações que foram colocadas pela Vânia e pelo Marcelo. E a transformação, então, ela será operada ela se opera pela ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Eu acho que esse é um aspecto importante que, nos sinais dos tempos, lá no capítulo 18 da Gênese, isso está muito claro, porque as leis elas nunca serão derrogadas, né? Senão seria uma afronta às leis que regem o planeta, né? E no item 31 deste capítulo, no capítulo 18, Allan Kardec faz uma comparação que nos ajudará a entender ou compreender a situação. E eu vou ler aqui, com a permissão de vocês, o que esse item fala. Ele descreve, então, que é como se figurássemos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros, que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmos por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Então, é interessante que Kardec, nessa reflexão que ele faz no item 31, ele coloca exatamente esse conceito da gradualidade, né? Que, na verdade, a situação, o regimento continua, né? O regimento que ele está colocando ali, ele continua, mas substituindo esses irmãos que têm mau comportamento, né? E isso, ao longo do tempo, você vai transformando isso, né, numa nova realidade, no mesmo regimento já transformado. Talvez uma outra figura de linguagem que nós poderíamos utilizar nesta observação é como se nós tivéssemos um tanque com água muito suja e tivéssemos um cano jogando água dentro desse tanque, uma água límpida. No começo faz muito pouca diferença, mas ao longo do tempo, essa entrada da água limpa vai expulsando, né? Vai retirando essa água salobra, essa água suja que estava dentro desse tanque, e após um tempo,
essa água estará totalmente limpa. Então, é essa visão que eu entendi na reflexão sobre essa pergunta que esse companheiro nos fez. E o Espiritismo é uma ciência positiva, e seu objetivo é todo moral, e é a regeneração da humanidade, a que deve ser o guia de todo espírita convicto. Nós somos responsáveis por essa transformação. Nós somos aqueles nas quais nós deveremos dar o exemplo. E não é um exemplo fácil que a gente vivencia nesse mundo hoje em dia, né? Com tantas dificuldades. Sejam quais forem os antecedentes, será o bom espírita, desde que reconheça as suas imperfeições, como foi colocado agora há pouco, né? E seja sincero e perseverante no propósito de emendar-se, né? Para ele, para o espírita, o espiritismo é uma verdadeira regeneração, porque rompe do passado, indulgente para com os outros, como gostaria que fosse para consigo. De sua boca não sairá nenhuma palavra malevolente, nem ofensiva contra ninguém. Aquele que numa reunião se afaste das conveniências, não só provaria falta de civilidade e de urbanidade, mas falta de caridade. Aquele que se melindrasse com a contradição e pretendesse impor a sua pessoa ou as suas ideias, daria prova de orgulho. E aí, na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele faz essa pergunta, né, poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? E é isso, quem responde, quem faz todas as observações na resposta a esta pergunta, é São Luís que coloca o seguinte, e eu não vou ler aqui a resposta, né? Mas eu vou trazer aquilo que eu entendi nas recomendações que São Luís nos traz. Então, farei esse apanhado dessa resposta, que fala que o bem reinará na Terra quando houver a predominância dos espíritos bons, pois aqui reinará o amor e a justiça, o que trará o progresso moral, uma geração nova. Nesta condição haverá o afastamento dos espíritos maus, que irão por mundos novos, menos adiantados que a Terra, onde desempenharão missão e, na busca do seu crescimento, trabalharão pelos irmãos ainda mais atrasados. Se nós lermos, né, a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que ali Kardec pergunta ao Espírito Verdade o objetivo da encarnação, e vai dizer, é uma resposta bastante profunda e um pouco extensa, mas vai dizer que para uns é prova e para outros é expiação. E ele vai continuando, fazendo uma série de observações, e lá no finalzinho ele vai dizer que todos nós, neste processo, contribuímos para o crescimento de todos, para a evolução de todos. Então, eu evoluo e o meu exemplo, o meu comportamento auxilia àqueles que também que usufruirão do meu trabalho, do meu exemplo e da minha ajuda para que todos cresçam. Então, seria essa reflexão que fiz em relação à pergunta que me foi feita. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse grupo. Foi muito honroso me permitirem trabalhar com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos, Negrão. Sempre excelentes as suas contribuições. Agora nós vamos passar para a última pergunta que nos chegou e que eu também vou resumir porque ela é muito extensa. Então, a pessoa está fazendo uma pergunta do capítulo 16. Não sei se todos vão lembrar, depois aqueles que tiverem curiosidade podem retomar o capítulo. Vai falar a respeito da doação do Cláudio, o passista desencarnado, que se deitara ao lado do espírito do enfermo encarnado e que teve o braço direito na mesma artéria aplicado com energia, uma agulha que levava a sua energia vital ao vasilhame acima. No caso, Cláudio estaria doando seu fluido vital para o espírito. Então, a pergunta é, se o fluido vital é específico para os reencarnados, como é então que Cláudio doou essas energias, sendo ele desencarnado? A pergunta quem vai responder é o Laurence. Meus irmãos, a gratidão de estarmos juntos mais uma vez, nessa grande família,
que tanto nos gera essas oportunidades de aprendizado e crescimento. Eu, quando peguei para estudar um pouco mais a fundo a respeito da pergunta, não só na introdução do Livro dos Espíritos, que vai falar a respeito do princípio vital, mas especialmente no livro A Gênese, que vai falar a respeito da gênese orgânica, da gênese espiritual e sobre os fluidos, e que vale muito a pena o aprofundamento. Mas, se pudesse trazer um resumo a respeito desses conhecimentos, eu tentaria apresentar da seguinte forma. Nós teríamos que fazer a divisão específica a respeito do espírito, perispírito e corpo físico. Veja, Allan Kardec coloca, se nós pegássemos o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono e unisse essas condições, formariam um mineral. Mas, se tivéssemos nessas moléculas inorgânicas, como forma mineral, e colocássemos ali um princípio vital, teríamos uma molécula orgânica, ou seja, a vida. O princípio vital para gerar a vida em uma matéria inorgânica. Unimos as mesmas moléculas, é um mineral. Colocamos um princípio vital, é uma matéria orgânica, a vida. Então, se nós pensássemos no corpo físico, há um germe. E esse germe, que é as questões celulares, vai desenvolver vida quando tiver a ligação direta de um princípio vital, que anima esse corpo físico e vai produzir os seus devidos fluidos vitais. Quando o espírito desencarnado auxilia a contribuir da sua energia, trata-se de uma energia material, do seu perispírito. Porque quando nós pegamos na gênese espiritual, a gênese do espírito, Allan Kardec que poderia apresentar algumas hipóteses, mas que a gênese do espírito é criação divina. E não há como entrar num processo de definição direta da gênese do espírito. Mas o perispírito, sendo matéria, um processo semimaterial, faz parte do fluido cósmico universal. Então, nesse fluido cósmico que faz a condição do perispírito, que envolve o espírito, une a célula e aquele germe é ativo e a célula ganha vida. A pensarmos, como Allan Kardec fala, de um germe de uma semente de trigo, que pode ficar séculos parada, mas na temperatura ideal e na umidade certa, aquela sementinha floresce. Então, ali estava o germe, bastou as condições para que pudesse dali germinar. A célula da mesma forma. Pensando num outro exemplo, se uníssemos 3 rodas, são rodas paradas, não geram nada, estão ali uma unida à outra. Mas, se eu coloco um pouco de energia nessas rodas, essas rodas começam a girar e o fruto dessa rotação vai produzir o calor ou a eletricidade. Ou seja, é um fluido produzido pela ação de uma energia naquela matéria. Ou seja, o nosso corpo físico produzirá os fluidos pela ação de uma energia vital. Quando ocorre o processo da desencarnação, os fluidos que ainda estão naquela matéria se dissipam. Da mesma maneira, eu estou empurrando a roda, mas se eu paro, ainda há um processo do giro, ainda há uma dose energética que se dissipa rapidamente, porque já não há mais as condições que vitalizam aquela matéria. Não podemos esquecer que, quando desencarnados, nós também temos vitalidade espiritual. Estamos vivos. Essa vitalidade que está imprimindo ao corpo semimaterial também vai poder realizar as suas doações diretas aos encarnados. Então, nessa troca, quando compreendemos essas particularidades entre espírito, perispírito e matéria, fica mais fácil para compreendermos essa interação entre os desencarnados e os encarnados, mas também a relação entre os encarnados e os desencarnados. Porque quando Allan Kardec coloca a comunicabilidade entre os espíritos, nós vamos perceber que estamos nos comunicando e estamos encarnados, mas os desencarnados também comunicam-se entre si. Podemos nos auxiliar mutuamente.
eu posso doar dos meus fluidos animais, seja num choque anímico a um desencarnado, seja num passe magnético, doando os meus fluidos magnéticos, se eu tiver boas condições para tal. Mas os espíritos também podem doar dos seus fluidos vitais, considerando o seu perispírito. Então, dessa forma, foi o que aconteceu neste capítulo. Então, considerando as informações da questão da gênese orgânica e espiritual, vamos entender as diferenciações entre energia, princípio e fluido. Dessa forma, fica mais fácil para que nós possamos entender essas condições da nomenclatura espírita nesses processos de passe ou desse procedimento que foi feito, um prolongamento da vida, aonde houve uma extensão, uma moratória pelas questões vitais que foram manipuladas pela espiritualidade superior. Espero que tenha deixado um pouco claro a respeito, ou mais confuso, porque a terminologia acaba realmente gerando algumas confusões para essas explicações. Mas o grande princípio é que, se entendermos que o espírito é quem anima, tudo vai ficando mais fácil. Porque na Gênese, Allan Kardec coloca assim: o mundo oferece elementos para a atividade do espírito. Ou seja, o mundo em que vivemos, ou indiferente do mundo em que possamos habitar, aquele mundo oferecerá elementos para a ação do progresso do meu espírito. Deste mundo eu irei produzir os seus fluidos magnéticos, ou dentro desse fluido cósmico universal, as irradiações através da energia primária, que é a criação do nosso espírito, ou seja, a criação de Deus, que todos nós o somos. Ali compreenderemos que somos todos irmãos. Quando Manuel Filomeno de Miranda encerra o capítulo, nos dizendo que aquele grupo estará unido, que a pandemia vai cada vez conduzir mais para a sua união, para a conscientização de todos. Ou seja, também nós continuaremos unidos. Seguiremos nos estudos, vislumbrando essa transição planetária, vivendo o mundo da regeneração. É tão gratificante recordar o que todos nós passamos juntos. O nosso grupo poderíamos relembrar como justamente a própria vida. Tivemos novos encontros, mas também tivemos partidas. Partidas, às vezes, por inúmeros motivos, mas também despedidas a deuses de uma distância um pouquinho mais longa, como a nossa querida Su. E lembro como fosse hoje, quando ela, aqui em Cascavel, pôde dizer: meu filho, eu já pude encontrar pessoas que estão vivendo no mundo da regeneração. Eu tomei um choque, mas estamos no rumo, a regeneração não chegou, e eu pensava que o mundo fosse mudar de uma forma onde a regeneração fosse do mundo, mas a regeneração são das pessoas. Encontrar pessoas que já vivem no mundo da regeneração, que se emocionam de uma maneira plena, verdadeira e pura ao falar de Jesus, ao relembrar as ações desse mestre nazareno. Como é bom encontrar as almas que já procuram viver dentro de si este mundo de regeneração. Logo chegaremos, porque logo mais muitas pessoas farão parte deste mesmo grupo, não de um grupo religioso, mas de um grupo de pessoas afins, a fim de colocar dentro de si princípios, valores morais, a construir a sua existência em um progresso. Esse é o nosso ideal. O ideal de servir Jesus dentro da nossa própria ignorância, fragilidade, inferioridade, vícios, paixões, mas desejosos de melhorar. Conseguindo conquistar um pouquinho mais da intelectualidade para nos dar força para avançar nessa moralidade. Então, eu externo a minha gratidão de estarmos encerrando um grupo de estudos, uma obra
mas um grupo que se formou que não vai se apagar. Muito pelo contrário. São corações afins que nos mantêm ligados pelo Espírito. Estamos nesse laço energético, nos vinculando a cada dia, a cada encontro, os laços vão ficando mais firmes, fortes e próximos. A proximidade da família espiritual. Estamos nos reencontrando. E que alegria é ter reencontrado todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, agora eu fiquei quase sem palavras. Acredito que a emoção esteja envolvendo a todos os corações aqui reunidos, porque a espiritualidade se faz presente, com certeza, como sempre, porque Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria. Então, que possamos receber essas benesses do mundo espiritual que nos abraça e que nos convida a aceitar o convite de Jesus. Eu gostaria de agradecer profundamente ao Laudes, a Andrea Marshall, a Ângela Dutra, ao Lincoln, a minha mãe Vânia, ao Marcelo, ao Sóstenes, ao Enio e a Jaqueline Medeiros, nossa querida Eulália, a Jussara, ao Marco Negrão e ao Vitor Silvestre. E, claro, novamente a nossa querida Sueli, pela oportunidade, porque ela foi o motivo principal da nossa reunião. Talvez, se ela não tivesse aceitado o convite de participar conosco, esse grupo sequer teria se formado. Muito obrigada a todos. Agora eu convido a Ângela, se tiverem condições, de fazer a nossa prece final. Verdade, Gi. Embalados por uma emoção que talvez nos melhores momentos da nossa vida nós sintamos, exatamente como esse. Momentos em que a gente pode vibrar no sentimento mais genuíno do amor que nos vincula a todos, né? Então vamos agradecer mais uma vez ao Mestre Maior, o sol de primeiríssima grandeza das nossas vidas. Porque já te ouvimos, mestre amigo, há muito, mas tantas foram as vezes que nos distanciamos de ti, que preferimos seguir estes vagalumes que nos distraíam e embalados e mergulhados na nossa própria sombra. Não aceitávamos o teu convite de irmos a ti. Mas hoje, mestre amigo, nós já aceitamos esse convite. E nesse momento em que unidos estamos, nesta grande família universal, que o teu consolo reuniu, nós te agradecemos imensamente. E o que te precisamos pedir, mestre amigo, é que nos envolva em teu abraço amoroso e luminoso, porque ainda não carregamos luz suficiente para não nos perdermos. Por isso, mantenha este grupo, mantém-nos vinculados pelos laços mais verdadeiros do afeto e da fraternidade, para que possamos agora, ainda mais esclarecidos, sermos esses instrumentos, os teus braços, a transformar este mundo no mundo de regeneração. Agradecidos, nos despedimos em teu nome.
Que assim seja.